10 causas que podem arruinar o contrato de holding. Olá, seja bem recebido, bem recebida por aqui. Eu sou Simone Tassinari Cardoso e esse aqui é o Domine Holding e Proteção. Um programa que eu tenho semanalmente que libera uma aula profunda sobre os temas para auxiliar advogados que queiram sair de uma advocacia comum e ingressar numa advocacia de excelência. Essa ideia, ela se estrutura a partir de 3 alavancas, né, que vão fazer essa advocacia de excelência se estruturar. A primeira delas é o repertório de excelência, então a advocacia precisa ter um repertório ampliado de excelência. A segunda delas é uma marca de excelência, não adianta nada ter uma advocacia de excelência que ninguém vê. Então é importante que o nome do advogado carregue e sustente a advocacia que ele faz nesse repertório. E a terceira é o negócio de excelência, porque também não adianta nada que eu tenha um nome chiquetoso de excelência, referência, e que na hora H de entregar de verdade o serviço, o negócio não esteja estruturado para isso. No repertório, a gente tem a possibilidade de aumentar, estar cada vez mais impactado com as atualizações que a gente tem tido. E vocês bem sabem que a reforma tributária trouxe a emergência para os nossos clientes. Então, quando a gente olha para 10 causas que podem simplesmente arruinar um contrato, a gente precisa levar em consideração que todas as holdings constituídas até 2026, elas, janeiro, né, 13 de janeiro, elas vão precisar de revisão. Então, tem trabalho para muita gente. E quem não está nessa área ainda, vai dar uma olhada para ela, estuda essa área para ver se não vale a pena. Sabe por quê? Esse é um oceano azul, gente, porque até ontem as pessoas não falavam nessa área da proteção. Até ontem a gente tinha o fazedor de holding, que era aquele cara que tinha um modelão e ele replicava o modelão para todos os seus clientes, inclusive alguns contadores são pessoas que se colocam aí para estruturar holdings dos clientes também, né? E agora a gente vai ter uma especialização grande e exigência de que a gente tenha excelência nesse mercado, porque a reforma tributária, ela trouxe isso, né? Se você está chegando por aqui de paraquedas ainda, a gente saiba que esse programa Domine, ele faz parte de um ecossistema maior, que é o Instituto Digital de Direito, que é um instituto para excelência nessa área, excelência no direito, né? E eu tenho dentro desse instituto uma especialização prático-teórica em proteção de patrimônio, família, empresa e holding, e tenho também uma mentoria, e além disso outras coisas menores, como são livros mais operativos, erros comuns no planejamento sucessório, nulidades comuns nas holdings e planejamento, e o guia do passo a passo das holdings. Então a gente tem aí todo um ecossistema preparado para esses advogados, para essa advocacia. Antes de eu começar, olha lá o material que eu preparei para vocês. Eu preparei as 10 causas que podem arruinar o contrato de holding. Eu espero mesmo que vocês baixem isso aqui, porque eu selecionei os acórdãos para que vocês possam ter aprofundamento desses estudos, certo? Mas eu não quero que ninguém fique perdido. Tá aqui, ó, tem 10 causas, a gente vai conversar sobre essas 10 causas. Voltem aqui para mim. Simone, eu quero exercitar a advocacia de excelência, mas eu não sei como que eu começo. Ou, eu terminei a pós e não sei o que fazer agora. Gente, eu preparei mais um entregável. Esse entregável tem um custo, tá? A sessão custa R$1.000, mas para quem tá aqui, pode agendar respondendo o formulário lá, dizendo que quer agendar com um especialista do meu time para localizar aonde que está o seu próximo passo, olhar para 7 áreas e ir direto no próximo passo para ter o melhor rendimento, porque também não adianta nada ficar perdido. Agora vamos voltar lá para as 10 causas que podem anular. A primeira causa, gente, é a simulação. A simulação, ela está no artigo 167 do Código Civil. Então, ocorre quando o negócio jurídico é realizado para aparentar uma situação jurídica que é inexistente. Aí, o que a gente quer? Na verdade, a gente quer circular os ativos entre os familiares. E aí, gente, simulação, podem olhar aqui para mim, simulação gera imposto, simulação gera nulidade absoluta e situação pode gerar responsabilidade civil, a depender de quem faz. Então, quando a gente está trabalhando com essa ideia, a gente tem que ter em mente que a simulação é uma das unidades mais graves da ordem jurídica e que esse é um risco gigante que pode anular o contrato da holding. Mas Simone, simulação
Eu nunca ouvi falar de holdings que tenham contratos que foram anulados. Gente, entra no STJ e digita simulação e holding para vocês darem uma olhada. E se não tiverem acesso ao STJ, entra no TJ de vocês e deem uma olhadinha sobre isso. Então, o que a gente tem? A gente tem uma circunstância de diferença, de distinção, em que a pessoa queria um ato e acabou praticando outro. E na holding, quais são as simulações mais comuns? Quando a gente tem um filho fora do casamento e essa pessoa quer dar um golpe. E aí o que ela faz? Ela monta uma estrutura jurídica e aí ela simula que os filhos estão comprando. E aí, por conta de simular que os filhos desse outro casamento estão comprando, deixa esse filho aqui de fora. Então, a simulação, gente, ela gera a reversão desse bem em favor desse outro, então estava dividido somente em 2, falsa compra, né? Agora vai precisar estar dividida em 3, ó. 1, 2, 3. E pode gerar até indenização se ela for uma simulação grave, tá? Então, cuidado, se gerar dano, pode gerar, inclusive, indenização. Depois da simulação, a gente vai ter uma outra ideia, que é a ideia da doação inoficiosa. E o que é essa ideia da doação inoficiosa? É aquela doação que ultrapassa o que a pessoa poderia dispor no momento da liberalidade. Então, quando a gente tem doação de cotas da holding que ultrapassam a metade disponível do patrimônio, essa doação é nula. O prazo prescricional, a gente vai contar a partir do registro do ato. Para quê? Para os efeitos financeiros. Até vou botar aqui, porque o prazo prescricional, ele não vai chegar no ponto que diz respeito ao ato em si, mas sim nos efeitos financeiros. Então, o que a gente tem lá? O STJ disse que, como forma de garantir a segurança jurídica e a pacificação social, adota o entendimento que a declaratória de nulidade de doação inoficiosa está sujeita aos prazos prescricionais das ações pessoais. Então, toda vez que um pai ou uma mãe entregar bens aos filhos, e aí nessa entrega de bens aos filhos, utilizar procedimento que ultrapassa os 50%, pode voltar, tá bem? Depois disso, a gente vai ter a fraude à execução. E o que é considerado, então, fraude à execução, gente? É considerada a circunstância de que houve uma transferência de bens para a holding após a citação do devedor em processo capaz de reduzi-lo à insolvência. E aí, deem uma olhadinha aqui, que ela é ineficaz perante o credor. E aí, esses dias a gente teve uma aula que separou os planos ali da existência, da validade e da eficácia. Aqui é o caso de ineficácia. Então, a existência de fraude à execução enseja a declaração pura e simples de ineficácia do negócio jurídico fraudulento em face da execução. Não há necessidade de uma ação autônoma, como a gente tinha a ação pauliana, né? E nem de qualquer outra providência, mas uma declaração formal que se decrete a ineficácia do ato havido em fraude à execução, tá bem? Aí vocês vão me perguntar, tá, Simone, volta aqui para mim, deixa eu explicar uma coisa. Qual é a diferença dessa fraude à execução para uma fraude em que não houve ainda a citação? A grande diferença é a qualificativo. A gente deixa de ter uma fraude à execução e a gente passa a ter uma fraude a credores. E aí aqui, gente, às vezes o cliente é sacana, tá? O cliente te procura e ele diz que quer blindar os bens. Primeira coisa a saber, não existe blindagem patrimonial no Brasil. O que o cliente quer? O cliente quer trazer uma camada de proteção para ele. Como que a gente faz para a gente ter a camada de proteção? Primeiro que isso não existe, então deixamos isso aqui bem claro que não existe. E as camadas de proteção, elas podem existir desde que elas não sejam fraudulentas, porque se elas forem fraudulentas, a gente vai estar numa situação de ilicitude.
Como que a gente tem geralmente a situação de separar os patrimônios para ter camadas de proteção? A gente deixa a operação aqui com os seus próprios bens e recursos, a gente põe uma de participação aqui e a gente tem uma patrimonial aqui. Cada uma pessoa jurídica diferente, cada uma pessoa jurídica separada. Aí, Simone, mas isso aqui não pode desconsiderar a personalidade jurídica e chegar nas 3? Claro que pode. Só que aí eu tenho um movimento muito maior para poder chegar nas 3, desde que eu tenha aqui suficiência de fundos para arcar com as obrigações decorrentes desses próprios contratos. Aí, além dessa ideia de fraude à execução, gente, a gente vai ter também a noção de fraude contra credores. E aí, o que caracteriza essa fraude contra os credores, né? Para que serve essa fraude contra os credores, ou o que caracteriza juridicamente? A fraude contra credores, ela é uma maneira de anular os bens imóveis transferidos para a holding, e a gente vai fazer essa anulação via ação pauliana. Veja que aqui é diferente da outra anterior. E aí, a doação de bens realizados em estado de insolvência é passível de anulação. A proteção do bem de família não impede de caracterizar a fraude contra credores. Então, cuidado aqui quando a gente for se desfazer de bens, ou seja, doar os bens imóveis para a holding quando a gente já deve é um problema. E aí, como que a gente toma medidas? A gente olha para o patrimônio do cliente e verifica se esse patrimônio do cliente tem condições de responder pelas dívidas que existem, certo? Terminou as nulidades? Não. A gente tem mais uma, que é a falta de outorga uxória ou marital. Essa falta de outorga uxória ou marital, ela vai gerar agente nulidade, tá? É a ausência de autorização que a gente tem do cônjuge ou companheiro que está em união estável para alienar ou integralizar imóveis dentro da holding. E isso é anulável. Então, eu separei aqui um acórdão do Tribunal de Minas Gerais, ó. Demonstrada a publicidade da união estável e a ciência do adquirente, é possível opor-lhe a necessidade de outorga uxória, cuja falta torna anulável o ato por força do disposto no 1649. E aí, deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Olha aqui para mim. Muita gente fica perdida. Simone, eu tô na hora de montar a minha marca de excelência, só que eu não sei o que postar no Instagram. Aí eu vou te dizer, se você já recebeu o material físico da especialização, você já tem os livretos da proteção, esses livretos aqui que são de posicionamento, você já sabe que você pode pegar simplesmente um deles e fazer a postagem. Eu quero pegar esse exemplo da outorga uxória, tá? Vou pegar aqui o de verão, embora eu esteja hoje com um casaquinho mais invernal, né? Vou abrir aqui qualquer um deles, tá? Tô aqui, olhei para cá, ó. Carta 82. Nomear os envolvidos. Então, verão é tempo de dar nome aos papéis, ó. Nomear os envolvidos e suas funções traz ordem e autoridade. Objetivo: explicar as diferentes figuras jurídicas dentro de uma mesma estrutura familiar e empresarial. O post pode ser estático, com quem é quem no planejamento patrimonial. E aí, gente, a legenda explica, né, com frases diretas, quem é o fundador, quem é que iniciou, etc e tal. Ou a opção 2, grava um Reels explicando, você sabe quem são os personagens que fazem parte do planejamento? Olha como uma coisa está relacionada para outra. Vocês viram que eu abri? Quando você deixa de fora uma pessoa como essa, que é o agregado da família, que é a pessoa que é o marido ou a esposa de alguém, a tendência que você tem é de trazer beligerância para dentro dessa família. E aí, gente, eu quero deixar uma questão bem clara aqui. Vocês bem sabem que na fase 2 do método, na fase 2 do meu método, que eu ensinei lá na pós, e que vocês da mentoria já estão até aplicando comigo, a gente tem as rodadas de reuniões. E como o método trabalha primeiro com as pessoas, depois com as relações, a chance de dar erro no patrimônio, de dar ruim no patrimônio é pequena. A ordem precisa ser esta. E se você ainda não sabe o que é a fase 2, se você não sabe o que é, que história é essa de método, vou te dizer, entre em contato, porque a especialização pode ser o caminho
para você migrar de uma advocacia comum para uma advocacia de excelência. E não sou eu que estou dizendo isso, os meus alunos, gente, eles têm resultados que multiplicam por 5, 10 vezes o seu faturamento. Pessoas que têm escritórios consolidados já. Tem gente da Avenida Paulista em São Paulo que já foi meu mentorado e que já multiplicou por 3 ou por 5 o seu faturamento. Então, não estamos falando de uma coisa simples, estamos falando de um método que muda vidas. E por que muda vidas? Porque a gente começa nas pessoas e a gente passa pelas relações. Então, às vezes, a falta de outorga uxória que vai gerar nulidade é o quê? É a ponta desse iceberg. A falta de outorga é um pedacinho que vai gerar nulidade da holding, que vai gerar necessidade de ter que pagar altíssimos honorários. Eu estava fazendo uma conta esses dias com os meus alunos da especialização e a gente estava vendo quanto é um prejuízo quando eu deixo de incluir um agregado nesse planejamento. Aí a gente chegou à conclusão que a gente começa em 20% de prejuízo e a gente pode chegar até 70%, porque 50% é o que a pessoa tem direito por regime de bens. E aí eu vou dizer para vocês que a reforma do Código Civil, se passar a alteração do 1660, que no novo curso que eu já preparei, que é o curso das reformas, o PPS e holding para, pós-reforma tributária e pós-reforma do Código Civil, se passar, a gente vai chegar a 70% de impacto. Então, em R$1 milhão, a gente está falando de 700 mil. Em 10 milhões de reais, a gente está falando de 7 milhões. Em 100 milhões de reais, a gente está falando de 70 milhões de reais. Então, vale a pena se esforçar e pesquisar verticalmente isso aqui. Tá bem, Simone. A próxima é a ideia de confusão patrimonial e o desvio de finalidade, que vão ter por consequência a possibilidade de eliminação da pessoa jurídica, a desconsideração da personalidade jurídica. Então, vamos olhar lá o que diz nesse agravo. A utilização da holding como blindagem para ocultar bens dos credores, misturar contas pessoais. Olha lá, TJ de São Paulo, por isso, falei de São Paulo, tá São Paulo de novo. Há suficientes e relevantes indícios de blindagem patrimonial pelos executados, a envolver outras pessoas físicas da mesma família, porque aí chama quem? Um sobrinho, aí chama quem? Uma nora, um melhor amigo, gente. Cara, não cola, entendeu? O tribunal já sabe, o cliente já sabe que não dá para fazer isso. Para que a pessoa continua insistindo? Isso é coisa de advogado comum, gente. Advogado comum não sabe o risco, não sabe logo ali na frente que ele está perdendo. Aí depois a gente tem os vícios de consentimento, que são lá o erro, o dolo, coação. Aí a gente... tá abrindo para mim o grammar. Deixa eu botar aqui. Vou botar todos e já vou botar de uma vez só. Para a gente poder começar aqui nos vícios de consentimento. E aí a gente tem o Tribunal do Paraná, com esses vícios de consentimento. Então, a inexistência de demonstração dos vícios de vontade, a ensejar a nulidade. A procuração foi outorgada por poderes amplos e restritos, não venha depois. E isso aqui, gente, é uma das questões mais importantes para trabalhar com os casais. Porque o que acontece? Um advogado comum, até mesmo um contador, chega lá e convence a pessoa, não, monta aqui, vamos aqui, eu faço R$4 mil, eu faço a holding para o senhor, fique tranquilo. Aí o que acontece? Se dá conta que fez a maior bobagem do mundo, que como fez uma procuração geral e restrita, vai perder metade do patrimônio. Por quê? Porque entrou na holding 2% para si e 98% para o cônjuge. E aí o cônjuge agora está administrando 100% do patrimônio. E depois vem dizer, não, eu fiz por erro. Gente, muito cuidado. Esse acórdão aqui, ele examina qual é o tipo de prova que a gente tem que levar para poder saber que tipo de providência a gente precisa cuidar. Então, se você tá com algum cliente nessa circunstância, dá uma olhadinha nesse acórdão. Aí a gente tem a nulidade de aval sem outorga, então a gente tem aqui uma possibilidade de nulidade de um avalista que não trouxe a outorga uxória, né? Quando eu prestei a outorga sem que o marido tivesse ido lá e outorgado junto. Aí até deixa eu contar um caso de um cliente, gente. Eu tenho um cliente que é até muito especial para mim, uma pessoa bem importante, que olha o que ele fez. A esposa dele tinha uma clínica médica, ele não é médico, ele é... não vou dizer o que ele é, porque senão talvez alguém conheça. E
Aí a esposa precisava de capital de giro para a clínica. E começou não, vamos lá, vamos tirar um empréstimo e tal. E aí ele foi chamado e ele achou que estava sendo chamado porque sim. Sabe o que ele fez? Assinou como avalista na época que eram casados. E eles se divorciaram há 10 anos. E ela deixou de pagar. Olha que lindo! Ela deixou de pagar enquanto eles ainda eram casados. E agora ele está sendo executado. E no aval, gente, a gente pode declinar do benefício de ordem. Pega os bens de quem quiser. Então, olha aqui que coisa ruim, que coisa difícil que é prestar o aval. Então, se não tiver a outorga, não vale. Então, cuidado aqui com seus clientes. A próxima circunstância, gente, é a ideia do pacta corvina, que é o impedimento, gente, de herança de pessoa viva. Então, a tentativa de partilhar sem ser com um instrumento típico lícito vai ser vedada pelo pacto, olha só. E por último, a fraude à ameação. E é óbvio, eu deixei de fora aqui a fraude à legítima, porque a gente tem essa fraude à legítima, isso já é mais do conhecimento de todos e de todas. Aí vocês vão me perguntar, mas Simone, eu trabalho com isso, só que essas nulidades aqui, esses 10 casos, são assim, eu não sei se são de muito impacto. Aí a minha ousadia para você entre nos tribunais regionais e digite esses termos e dê uma olhadinha no tanto de impacto que tem. E aí vocês vão perguntar, mas Simone, como é que os teus alunos conseguem receber 3 vezes mais e ainda fazer uma coisa que pare em pé? Porque eles têm método, gente. Não é só esses livrinhos físicos aqui que os alunos têm. Não é só a sessão estratégica que qualquer um que está aqui nesse vídeo pode passar que os alunos têm. Mas sim, os mentorados têm um acompanhamento e um direcionamento seguro vindo de mim e da minha equipe. E ainda tem um planner que é para fazer os seus estudos e aumentar o seu repertório de excelência. Em 4 meses é possível concluir a especialização escolhendo a rota intensiva. A gente tem uma rota mediana de 6 meses e a gente tem a rota regular, que é a rota de 1 ano. Então, um monte de gente vai dizer que pós é demorada. Gente, nós fizemos a organização aqui do planejamento, e olha só, com a escolha, do que você vai precisar fazer. Então, eu vou escolher lá, eu quero intensivo. Eu vou precisar de 8 horas por semana, ou seja, eu posso ter 26 minutos, então eu posso ter 45 minutos, 2 horas de leitura semanais e de segunda a domingo, 50 minutos. Então, tá calculado em minutos. É possível, você precisa colocar em prática. Então, Simone, mas uma especialização é cara. Posso dizer para vocês que toda pessoa que tem acesso ao domínio, tem acesso a uma condição totalmente diferenciada, que a Focus, que é a faculdade que tem o convênio com a gente do IDD, faz, que é uma oportunidade de receber um desconto que não se consegue em nenhum outro lugar. Então, eu sei que vai ter alunos dentro da mesma turma, que são alunos que pagaram o valor integral, porque não estavam atentos ao conteúdo, desculpa aí, né? E alunos que têm esse benefício. E aí, um monte de gente me pergunta, Simone, tu faz mentoria individual? Faço, gente, custa R$120 mil por ano, só que eu não tenho vaga mais para mentoria individual, tá? Nesse momento a mentoria individual, ela não está acessível, porque eu já estou com o meu limite, porque eu pego na mão das pessoas e vou atendendo. Eu só faço parcerias na advocacia com os meus mentorados. Então, para ter uma mentoria individual, eu preciso de tempo. E aí, eu já estou com essas vagas esgotadas. A gente tem os meus mentorados, a gente até vai se encontrar na Itália esse ano. E aí, a gente vai poder se conhecer pessoalmente. Que tem gente que eu nunca conheci, vocês acreditam? Então, é muito legal. Não perca tempo, agende o seu diagnóstico, agende a sua sessão estratégica para saber onde é que você está errando. Quer saber mais? Baixe o conteúdo da aula e já agenda a tua sessão estratégica. Te vejo no próximo domínio.